Imagina comigo aqui o seguinte cenário. Você tá sentado numa poltrona, massageadora, o ar-condicionado no 18, um combo do BK todo dia pro resto da sua vida. E você só assistir a sua série, o seu filme, os novos lançamentos e viver nessa paz pro resto da sua vida. Vamos combinar que isso pareceu paraíso? Inicialmente, assim, se a gente for pensar, nossa, o descanso eterno, mesmo aqui na Terra. E se eu te falar que John Calhoun, nos anos 60, ofereceu exatamente isso para uma colônia de ratos, e isso foi o que matou eles? Exatamente. Ele ofereceu comida infinita, um ar agradável, nenhum tipo de estresse ou preocupação para a colônia, e eles simplesmente começaram a se... O experimento foi chamado de Universo 25. E esse colapso aconteceu porque a falta de conflito e de atrito na colônia fez com que eles parassem de procriar. Eles começaram a ficar agressivos, começaram simplesmente a se... Tudo isso porque a falta de conflito gerou morte espiritual. A morte interna que fez eles simplesmente não se aguentarem mais. A falta de condições desconfortáveis fez com que eles simplesmente não quisessem se relacionar uns com os outros. Que é justamente o que aconteceria se a gente passasse o resto da vida sentado numa poltrona de massagem, comendo BK e assistindo Netflix. Depois que eu percebi isso, eu comecei a aplicar na minha rotina como designer e também nos meus relacionamentos pessoais. Pode parecer estranho falar isso, mas eu comecei a procurar conflito. Sabe aquele projeto que não tem prazo, não tem limite de orçamento e o cliente simplesmente chega e fala, faz o que você quiser? Mesmo parecendo que não, isso cria uma zona de conforto, uma estagnação na nossa mente. Acaba se tornando uma armadilha, porque sem um problema real para resolver, uma solução para implementar, a gente simplesmente faz as coisas de qualquer jeito. A gente acaba entregando mais do mesmo, a mesma mesmice do mercado que a gente fala que tá cansado de ver. Eu percebi que os conflitos, eles são muito necessários. E eu percebi que fugir desses conflitos necessários, seja na vida profissional, pessoal, nas conversas difíceis, nos projetos que pareciam impossíveis, era o meu jeito particular de construir o meu universo 25. Era simplesmente criar aquela realidade perfeita que só existia na minha cabeça, criar condições perfeitas que evitassem conflitos, mas que também não me levavam a lugar nenhum. Hoje eu procuro o atrito, eu procuro aquele conflito, mas no sentido de, se o projeto tá fácil, eu crio uma restrição, crio um cronograma que me faça seguir os prazos certinho, que me faça talvez inovar, pesquisar alguma coisa que não estava inclusa ali, mas que vai me tirar da zona de conforto, me levar para um nível acima do que eu poderia estar entregando. Se a conversa tá fácil demais, pode ser que um dos lados esteja incomodado com alguma coisa, esteja simplesmente escondendo. Então eu confronto, eu pergunto, eu quero saber se realmente tá tudo bem. E isso funcionou muito pra mim. Devolveu o tesão de criar, sabe? Aquela energia gostosa de fazer o que eu faço. Porque no final, crescer sempre dói, sempre vai ser desconfortável. Mas vale muito a pena, porque ficar parado vai te matar. Tanto essa morte espiritual que o experimento comprovou, quanto físico mesmo. Você não se exercita, você não socializa, você não faz nada. Então a sua vida perde o propósito completamente. E pode até parecer uma loucura andar atrás de problema, andar atrás de conflito. Mas funcionou pra mim. Então vai que funciona pra você também. Se você testar, não deixe de voltar aqui pra me contar.